O fato político do dia mais importante, na verdade, é uma entrevista do Fernando Haddad. O Haddad concedeu uma entrevista para o jornal O Globo, uma entrevista exclusiva, em que ele está reclamando. Ele está dizendo, porra, o pessoal está dizendo que a economia está bem e tal, parará, mas ninguém lembra de mim. O pessoal fala, não, é tudo Lula, Lula, mas e o Haddad, e o ministro e tal? Ele está querendo reconhecimento pelos números da economia. E ele lançou uma questão polêmica também, que é que se comece a debater, na verdade, a sucessão do presidente Lula. Após o primeiro ano de governo, acho que o Haddad esperava mais elogios, esperava-se um reconhecimento mais sólido sobre o seu trabalho. E esse reconhecimento, por motivos que esse reconhecimento não está vindo. Eu tenho uma interpretação. Primeiro, para a maioria da população, as melhorias econômicas que são na política econômica que são reais ainda não deram aquele fruto visível. É visível para as pessoas que se reconhecem, que têm recebido esses benefícios, essas melhorias, mas o conjunto da população ainda não percebeu, seja porque a mídia está escondendo, seja porque, vamos dizer assim, por alguma razão que talvez alguém possa interpretar melhor. Mas o fato, né, é que a melhoria, sim, o ambiente para quem procura emprego está melhor, o ambiente salarial está relativamente melhor, nenhum salto espetacular, mas tem uma melhoria. Agora, para quem está ali à frente da economia, é evidente que um processo desse tipo, talvez ele não gera o reconhecimento que ele gostaria, que seria razoável esperar. Falta, na verdade, apoio. Eu acho que os demais colegas de governo não estão dizendo, olha como o Haddad é bacana. Enfim, porque não o que é lindo é o Lula. O lindo é o Lula. O Haddad nem tanto. E o Lula está quietinho a esse respeito. Até porque eu acho, aí a segunda parte da interpretação, o Lula ainda não decidiu o seu futuro. Mas, assim, o Lula ele é o presidente que está fazendo o último mandato ou é o presidente que está pensando na própria reeleição? Pelo que a gente conhece do Lula, pelo que a gente viu da história do Lula, não é impossível que ele esteja pensando num quarto mandato. Mas, assim, então, isso faz com que ele, em vez de estar encaminhando uma sucessão para a qual o Haddad seria o nome natural, ele permanece ali, sabe, aquela coisa assim de... Eu tenho uma expressão que não me vem à memória nesse momento. Mas, assim, se fazendo não toca na tum, se faz de rogado. Como se não existisse a questão sucessória. Bem, ela existe na cabeça dos políticos, pode não estar na cabeça da população, mas os políticos estão desde o primeiro dia pensando nisso. E é uma questão, enfim, não sei se eu enrolei demais, mas... Não, mas olha só, é importante, a gente vai aprofundar esse tema aqui, eu vou pegar a declaração exata do Haddad. Ele falou assim, nos cards de Natal o que aparece é assim, a inflação caiu, o emprego subiu, viva Lula, o meu nome não aparece. Haddad é um austericida, disse o ministro. Ele tem toda razão de dizer isso, mas a situação dele só vai piorar com esse tipo de declaração. É claro, dá para concordar com ele, dele reclamar, mas ele reclamando não vai melhorar a situação dele, só vai piorar. É evidente que ele está falando da Gleisi, né? Porque a Gleisi, o Lindenberg contestavam, né? O déficit zero e tal. Então, do que ele se ressente? Que dentro de casa eu estou sendo alvejado. E tem toda razão, porque isso aconteceu publicamente, todo mundo viu, né? O que a Gleisi postou, o que o Lindenberg postou em relação a ele e tal. E tudo é voltado, existe quase um culto à personalidade do Lula. Nisso ele tem razão também, eu acho que é um exagero também, é tudo Lula, acho que faz mal para o próprio Lula isso aí, acho que não interessa. Mas se o objetivo do Haddad com essa entrevista era melhorar a situação dele, quer dizer, receber o apoio, eu acho que ele fez um movimento errado, porque isso aí só vai criar mais problemas para ele. Né? Porque é evidente que a Gleisi percebeu que o recado é com ela, então ela vai... Então, não vai criar muita boa vontade, né? Vai ser uma coisa... Acho que vai piorar a situação. Quem orientou o Haddad a dar esse tipo de entrevista, não sei se foi o Núncio Brigulho, que é o eterno conselheiro dele na área da mídia, mas eu acho que a consequência não vai ser boa. E também ele, né... o que ele falou a respeito de sucessão? Eu vou trazer a frase dele sobre sucessão. Literalmente. Eu vou trazer a frase literal, mas assim, o que eu acho?
Eu acho que o Haddad, na verdade, ele está meio de saco cheio do PT mesmo, quer dizer, é isso aí que o Alex mencionou. Ele queria ter passado um ano sem críticas, 2023, e espera passar os próximos também sem ser muito criticado, para ser guardado contra uma espécie de fogo amigo, dizendo, ó, eu sou aqui um ativo eleitoral, se o Lula não puder, eu estou aqui, então não me batam muito, porque eu tenho que ser preservado. Basicamente, eu acho que é isso que ele está querendo dizer. Mas ele fala, né, sobre a questão eleitoral, que já está pacificado no PT, que o candidato em 2026 é o Lula, mas que já tem que começar a se preparar para o depois. E acho que ele se vê, sim, como um presidenciável, né, como um candidato forte, talvez o principal nome do PT, mas ele sabe que ele não é o único também, né? Então ele está querendo, de alguma maneira, se blindar em relação à crítica interna. Aqui, ó, o Gabriel pergunta assim, vocês acham que o Haddad diz que o PT tem que se preparar para o pós-Lula se refere a 26 ou depois da eleição de 26 o Lula ganhando ou não? Não, eu acho que todo mundo trabalha com o cenário, no PT, né, obviamente, com o cenário do Lula candidato e o Lula reeleito em 2026. Só que a partir do dia 1º de janeiro de 2027, começa então a disputa para ver quem é o sucessor do presidente Lula, caso ele de fato se reeleja. É simples, um erro do Haddad. Quando o Lula não tinha nem sido eleito, eu me lembro de uma live e o Léo falando que o Haddad tinha o perfil ideal para o ministro da Economia. Só que ele tinha o perfil ideal, porque ele é muito bom na área de economia. O Haddad trabalhou em banco, tá? Para vocês saberem. O Haddad tem formação em economia. O Haddad foi chefe de gabinete de João Sayad na prefeitura de administração da Marta Suplicy, que era a Secretaria das Finanças. O Haddad, como prefeito, ele resolveu o problema da dívida de São Paulo e transformou a administração em grau de investimento de agências internacionais, coisa que eu nunca tinha visto. Ele é bom. Mas ele tinha uma visão política, que é necessário, precisava ter. Mas que ele tinha, isso eu falei, nas conversas eu falei naquela ocasião, que ele tinha apenas um desafio, que ele teria que ser mais técnico e menos político. O político é resultado do trabalho dele como técnico. Portanto, ele deveria falar o mínimo possível e questões pontuais, porque um ministro da Fazenda, qualquer coisa que diga, tem repercussão. Então, é claro que o Haddad é muito honesto intelectualmente. Então, quando ele é questionado numa entrevista do Globo, é por isso que ele tem que repensar isso, a exposição, né? Quando ele é questionado, ele fala com muita honestidade intelectual, exatamente o que ele pensa. Só que política, às vezes, você não pode falar, não deve falar. Aquilo que eu falei da entrevista, se o Lula desse toda semana para jornalistas, você vai gerar muita tensão no país. Então, eu entendo que ele não deveria ter antecipado ou falado de nada a respeito de sucessão. Zero.